E aí, gente, tudo beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a descoberta da lei do tempo. Quando surgiu, quais as origens disso tudo, e vai ser um vídeo bem breve explicando um pouquinho dessa história. Agora, em 10 de dezembro de 2022, vão se completar 33 anos, o número mestre, desde o início da descoberta desta lei. Uma lei revolucionária que traz a base de uma nova ciência para o nosso futuro. Uma perspectiva totalmente reformulada e diferente daquela dominante, da perspectiva ocidental, da ciência física tridimensional. A lei do tempo explica sobre os fenômenos quadridimensionais, sobre uma outra dimensão, que é a dimensão do tempo. Nessa perspectiva, o tempo é entendido como uma frequência. O tempo é uma onda, mas não uma onda física. Essas frequências, elas informam o espaço e coordenam todos os movimentos, tudo aquilo que acontece no mundo tridimensional, na nossa terceira dimensão, onde está a matéria, a energia, é ordenado sobre esse princípio universal, escrito como tempo fatorado por energia igual a arte. Ou seja, todo fenômeno tridimensional, que seja matéria, é energia. Tudo no universo que nós temos é composto por átomos, por matéria, e é energia, portanto. Nosso universo físico é puramente energia. Nosso universo é eletromagnético. E sendo assim, o tempo tem uma qualidade não física, pois nós não podemos senti-lo com os 5 sentidos, da visão, olfato, paladar, audição. Não podemos ver o tempo, só podemos percebê-lo com a nossa consciência, com a nossa mente. Só podemos vê-lo com o nosso sexto sentido, que seria a consciência. E assim sendo, a lei do tempo descreve o universo como um processo evolutivo do cérebro galáctico, que seria o processo desde o nascimento da consciência mais primordial, pré-consciente, passando para inconsciente, depois se tornando consciente e depois adentrando em níveis de consciência contínua e superconsciência, que estão no nosso futuro, guardado para a nossa espécie. A lei do tempo faz parte de um processo de transição de um ponto ao outro. Esse processo é conhecido como a transição biosfera-nosfera, que estamos vivendo agora, a transição planetária, como muitos já ouviram falar. Desse ponto de vista, a lei do tempo traduz a passagem do inconsciente para o consciente, ou do consciente para o consciente contínuo, uma nova experiência da consciência no tempo. Essa lei afirma que o tempo é a evolução da consciência, a consciência evoluindo através desse espectro galáctico, o cérebro galáctico, de níveis primitivos e inconscientes até níveis mais superiores e subliminares da consciência. O tempo é o que permite ao universo existir, é o que permite o processo, a transformação acontecer. Sendo assim, o tempo é uma constante universal, é uma qualidade não física, somente percebida, experienciada pela consciência, por nossa mente. Agora entendido como frequência, a descoberta da lei do tempo foi realizada 33 anos atrás, quando José Argüelles, junto à sua esposa Loidine Argüelles, estavam no Museu do Tempo em Gênebra, na Suíça. Eles perceberam que a história contada ali era uma história artificial, de um tempo mecanizado, e não o tempo verdadeiramente experimentado pela consciência, não o verdadeiro conceito de tempo, pois o tempo só pode ser experimentado, ele não pode ser colocado em um relógio ou em um instrumento. Os instrumentos que nós utilizamos para medir e nos situarmos no tempo são apenas ferramentas para a nossa mente compreender e se situar no espaço. Veja, estou falando de mente, e é a mente quem percebe e é influenciada por essas frequências. Sendo assim, eles fizeram a distinção entre a frequência 1260, de um tempo artificial, e a frequência 1320, que vinha sendo descoberta naquele momento, decodificada por José Argüelles. A frequência 1260 diz respeito a um tempo artificial, ou seja, imitando o natural, um tempo que foi criado pelo ser humano. Não é um tempo originário da natureza. A frequência é descrita assim, pois diz respeito aos 12 meses do calendário irregular que utilizamos hoje em dia, e até mesmo os 12 meses dos calendários lunares utilizados no mundo islâmico e também pelo povo hebreu. O 12 é um número em que não há circulação,
é um número espacializado. Ele não tem nenhuma qualidade em que produza ciclos, em que esses ciclos vão subindo e subindo até harmonias superiores. Ele se mantém estável ali. É um número de estabilidade. Então temos o 60, 1260, que representa os 60 minutos do relógio. Um relógio é um círculo bidimensional, dividido em 12 partes, com 30 graus cada. Um círculo, 360 graus. Essa divisão foi realizada na antiga civilização mesopotâmica, na Suméria Antiga e na Babilônia, onde eram utilizados como os relógios solares, para se situar no tempo. Até aí tudo bem, era uma maneira para o ser humano se situar no tempo, consequentemente tendo uma ordem e tendo horas para que ele pudesse organizar as suas atividades. O problema é que o relógio moderno se transformou em um instrumento mecanizado e fez com que os humanos estivessem totalmente alienados e presos à hora de 60 minutos, que regula toda a nossa sociedade e civilização atual, dentro do modelo social e econômico que nós temos. São esses dois instrumentos, o calendário e o relógio, que definiriam a frequência 1260. Porém, eles são apenas consequências de algo muito mais profundo, que em vídeos futuros eu vou explicar mais sobre. Então, do outro lado, nós temos a frequência 1320, que seria a frequência do tempo natural, um tempo perfeito, harmônico da natureza, provindo diretamente da matemática divina, um tempo em que todas as criaturas tridimensionais estão submetidas, queiram elas ou não, sejam elas conscientes ou não a respeito disso. E é aí que nós entramos com a lei do tempo, pois a frequência 1320 diz respeito ao módulo harmônico dos maias, pois a frequência 1320 é uma constante universal para a evolução da vida no universo, para a evolução do próprio universo. A matriz 1320 já era de conhecimento dos antigos maias na Mesoamérica e também da civilização inca e asteca. Como excelentes astrônomos e conhecedores dos mistérios do universo, os maias tinham uma cosmovisão diferente da visão atual tridimensional e materialista de nossa ciência, que considera apenas os fenômenos físicos tridimensionais. E José Argüelles, PhD em História da Arte, foi o decodificador, o descobridor desta frequência 1320. Foi ele quem estudou e foi a fundo buscar resgatar o conhecimento perdido dos maias antigos, trazendo de volta à vida esse conhecimento de uma maneira reformulada e modernizada, para que fosse divulgado e disperso entre todos os seres humanos que desejam um novo tempo, uma reformulação da nossa cosmovisão, uma reformulação da sociedade e do mundo em si. A frequência 1320 apresenta os códigos do tempo, os códigos da sincronicidade do universo. A lei do tempo afirma que o universo é puramente sincrônico e ordenado por um princípio superior, que coordena todos os fenômenos tridimensionais no espaço, a partir dessa dimensão superior, o tempo. O tempo é a quarta dimensão, e é na quarta dimensão onde está a nossa mente. Onde está? A mente é um campo que não pode ser tocado nem sentido, assim como o tempo. Sendo assim, a mente, o tempo, a consciência estão diretamente, intrinsecamente relacionados. E esse é o ponto-chave da descoberta da lei do tempo, pois traz uma reformulação, uma nova visão e perspectiva da realidade a partir da matriz 1320, a partir desse conhecimento, a partir desse software, a frequência decodificada do tempo natural. Nesta matriz nós temos 13 tons e 20 selos. 13 vezes 20 igual a 260. São 260 unidades, como se fossem pecinhas desse quebra-cabeça, que fazem todo o processo do ser, desde seu nascimento até a sua iluminação. Então, sua transcendência para retornar ao nascimento novamente, porém uma oitava acima, gerando a evolução. O número 13 tem esta qualidade de fazer a circulação. O que o 12 fazia em um espaço, o 13 é um número mais cíclico, é um número que circula.
o número de ciclos do tempo. Foi em 1989, então, que José Argüelles, junto à sua esposa, fizeram a distinção entre essas duas frequências. E a lei do tempo, a partir daí, começou a tomar proporções estratosféricas, de revelações e de novidades que são tão empolgantes e trazem uma visão tão colorida e mais bela da vida e profunda também, que todos que entram em contato com esse conhecimento ficam maravilhados e querem saber mais, pois gera curiosidade. É uma nova percepção, uma nova ciência que vai nos levar até sabe-se lá o quê, sabe-se lá qual nível de consciência e entendimento do nosso universo aí ao nosso redor. Estamos começando a entender e a navegar sobre esse oceano misterioso do tempo, algo muito maior que o espaço, pois o tempo é da mente e da consciência, e assim é a imaginação. E esse mundo é infinito e ilimitado. Com esses códigos, nós temos pistas e chaves para a nossa vida diária, para entender a frequência que está nos influenciando no dia, num ano, numa lua, seja lá o tempo, o período que for, e compreender de uma maneira mais ampla e profunda, intuitiva, o que é a vida e a nossa relação social entre seres cósmicos e seres que estão adentrando em um novo tempo, uma nova era, e nessa transição sendo feita de um nível inconsciente para o outro consciente, e assim adentrando em níveis cada vez mais superiores de consciência e entendimento, vamos entendendo que somos parte de um único organismo, de um único ser. Este ser é o planeta Terra. E nós somos uma única rede, cada um é um neurônio, uma célula do planeta, e assim nos conectando e compartilhando, vendo os acontecimentos ao nosso redor, sendo sincrônicos, entendendo que as coisas estão conectadas e podendo ver o sentido nessas conexões pelos números, pelos códigos, pelos símbolos, é muito empolgante. E a vida se torna cada vez mais perfeita, empolgante, criativa e radiante. E esse foi um breve resumo sobre a lei do tempo, a descoberta da lei do tempo. E 33 é um número muito especial, um número do iniciado. Então aproveite esta onda, essa frequência de tempo que está nos abrangendo agora, com o aniversário de 33 anos da descoberta da lei do tempo. E entre na nave, eu te faço convite. Vem participar, vem aprender mais sobre isso, essa nova ciência que está sendo vivida, pois é uma ciência viva, é na prática, é a ciência da espiritualidade. E assim nós vamos evoluindo e descobrindo cada vez mais as possibilidades disso tudo. Te desejo um ótimo dia, uma ótima semana e um grande abraço. Gratidão por estar aqui comigo. Até a próxima.